Quero convidá-los a, comigo, dar mais um brado de glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que bom é louvar ao Senhor e render graças ao seu nome, ó Altíssimo. É um grande privilégio que nós temos de adorar, de bendizer ao Senhor. Mas temos um grande privilégio também nesta noite. Eu quero convidar o nosso irmão seminarista Antônio. Ele está acompanhado hoje por famílias. O pastor está aqui, me esqueci, me perdoe o nome dele. Pastor Barbosa e esposa. Por favor, pastor, fica de pé. A esposa do irmão Antônio e as suas filhinhas estão ali. Tem mais pessoas, tem mais Carlos, por favor, fiquem de pé vocês que vieram com o Antônio. Todos de pé, todos de pé, todos de pé que vieram com o Antônio. Antônio é muito amado aqui. Antônio é muito amado nesta igreja, é muito amado nesse seminário. Eu quero convidar a igreja também a se colocar de pé. Para todos em umas, dá o bem-vindos a todos que vieram aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. A uma vamos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, esse amado irmão, com essa simplicidade, ele conquistou o meu coração, conquistou o coração de cada seminarista. Sua diretora está lá embaixo. E nesta noite nós temos o privilégio, porque essa igreja, pastor, ela começa aqui com criança de 1 ano e 7 meses. E se ele for vocacionado, sai daqui graduado em teologia. E nós temos algumas surpresas. Eu tive a surpresa de conhecer a sua irmã Thelma. E ela, quando falou de você, ela encheu o coração e disse: pastor Pereira é uma pessoa que... E eu disse: minha irmã, traga para cá, para de junto de nós. E hoje nós damos testemunho da sua vida. E agradeço a Deus por conhecê-lo. E eu creio que nesta noite Deus falará pelos seus lábios ao meu coração e ao coração das famílias que aqui estão nesta noite. Mandei vocês sentar, mas eu quero orar por ele. Por favor, nos ajude agora. Aleluia. Se quiser estender as mãos, pode estender, que ele recebe. Aleluia. Soberano Deus, nosso amado e bendito Pai, eu quero nesta noite, Senhor, assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, foi com Moisés, com Josué, com Davi, os profetas, os apóstolos, seja com teu filho. Enche de sabedoria, entendimento, conhecimento, unção dobrada do teu Espírito, e que ele continue sendo o que já é, mas derrama sobre ele uma unção de ousadia. Receba esta unção de ousadia, porque nós concordamos como igreja. Amém, igreja? Em nome de Jesus, receba. Salva a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar na igreja, é muito bom louvar o Senhor, mais ainda é conhecer a Cristo e passar por Ele, ou seja, ser aprovado por Ele.
amém? Louvo a Deus pela Betel brasileira, que no qual eu já estava desistido de procurar um lugar para aprender um pouco de Cristo, mas prove a Deus que me trouxe a esse lugar. Louvo a Deus pela vida do pastor Pereira, que no qual vem fazendo um serviço fora do comum, um serviço sobrenatural. Primeiro, diante dessa creche que existe aí, um seminário e a igreja. Não é para qualquer um, é para aquele que tem coragem. Louvo a Deus também por todos esses que, no qual veio até aqui comigo. Eu queria que minha esposa se levantasse aí. Minhas filhas. Olha aí, meus irmãos. Essa é minha esposa, minhas filhas. O mesmo rostinho de 18 anos atrás. Porque você, varão, precisa ajudar sua esposa a se conservar. Amém? Os varão aí, amém? Amém. Louva a Deus pela vida de Binho. Levanta aí, Binho. Esse é uma pedra preciosa para mim e para Deus, viu? Louva a Deus pela tua vida, viu, meu irmão? Você sabe o que eu estou falando. É. Minha irmã, Cacilda. Levanta aí, Cacilda, com esse varão do seu lado aí. Esse negrão. Levanta aí, Souza. Olha que casal. Essa é minha irmã Cacilda, seu esposo. Estou com vocês, viu? Até a volta daquele, viu? Amém? Glória a Deus. Pastor Barbosa, sua esposa. Levanta aí, pastor. Levanta aí. Vocês têm pastores? Tem? Eu não ouvi. Tem? Vocês andam com seus pastores? Andam? Glória a Deus, porque eu ando com meu pastor. Louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Estamos juntos, viu? Amém, queridos? Temos que cuidar de quem cuida de nós. Temos que honrar de quem cuida de nós. E Deus honra por você. Quando você faz isso, meus queridos, você vive o impossível de Deus aqui na terra. Amém? Mas aí você precisa pedir direção ao Senhor para ter essa atitude aqui na terra. Estamos falando de um tema muito, não é complicado, mas um tema que nos traz sustentabilidade com Deus, nos traz uma aliança diante do mundo espiritual que se chama família. Perceba que, não sei, praticamente 99% casados aqui, nenhum de nós procuramos saber os antecedentes, as raízes da nossa esposa ou dos seus maridos. Vocês concordam comigo? Vocês concordam também que ela traz, e você também traz a sua bagagem para o casamento? Vocês concordam? Pronto. Essa é uma provação que Deus permite a mim e a você trilhar nessa vida com Cristo. Você crê nisso, meus irmãos? Essa é a provação que Deus nos traz, repetindo, para mim e a você caminhar com Ele, para assim nós não desviarmos do caminho dEle. Amém? Foi falado também várias vezes sobre a passagem de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra forte, meus queridos. É uma palavra que não foi qualquer um que falou. Nós até podemos falar de qualquer forma, de qualquer jeito, e continuar da mesma forma, não é assim? Mas não foi qualquer pessoa que falou isso. Falou e confirmou do início ao fim da sua vida. Que nessa noite, que nesses 31 dias, nós possamos ter consciência se estamos no caminho certo. E se realmente nós conhecemos
aquele que criou os céus e a terra, você e a mim. Que nós possamos entender o que é viver o impossível de Cristo aqui na terra. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia, vou repetir de novo, vou tentar pegar do início, em Josué 24, a partir do 1. Aquele que puder ficar em pé, glória a Deus. Quem não puder também pode ficar sentado. Josué 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Sequim, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e a Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seim, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei a Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste o mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que abençoados ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os giganteus, e os heveus, e os jabuseus. Porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, a cidade que não edificastes, e habitais nela. E comei das vinhas e dos olivas que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, eu vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram,
vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomai todos os assentos, por favor. Nosso irmão Ivo, graça e paz novamente. Nossa missionária, pastora, cadê ela? Está no finalzinho, né? Cadê nossa irmã Alessandra? Está no fundo. Acho que ela deu uma saída ali. Amém, meus queridos? Eu trouxe uma pergunta para a igreja, mas guarde no seu coração a resposta. O que te trouxe à igreja hoje? O que te motivou a vir para uma igreja que se começa um propósito diante da restituição das nossas famílias? Se eu puder no final, eu vou responder por vocês. Isso se Deus permitir. Meus queridos, essa passagem que eu li, que muitas vezes nós até pensamos que é longa, mas porém, o Josué tentou suprimir, ou seja, tentou diminuir, é diante de Josué trazer a memória daquele povo de Israel, certo? Para realmente a restituição do encontro com Deus, ou seja, para eles se aproximarem de Deus. É uma passagem, deu quase 20 anos após a travessia do Rio Jordão, e já tinha conquistado a terra prometida, já tinha se estabelecido naquela terra. Como foi a hora lida, já se existia tudo, já se existia casas, já se existia o que comer plantado, ou seja, o povo de Israel já tinha realmente achado tudo pronto. Mas Josué, ele convocou a este povo para uma assembleia. A Bíblia nos fala que ele convocou, certo? Todas as tribos de Israel, os anciões, os cabeças, os oficiais e todo o povo daquela terra para uma conversa. E no contexto ele fala que realmente estava quase no final da sua vida. Ou seja, Josué, ele praticamente, quando foi conquistada a terra, ele tinha quase 80 anos. Ele andou, ou seja, ao chegar até Moisés, ele andou com Moisés quase 40 anos. Imaginamos, meus irmãos, que andar com seu líder, com seu pastor, durante 40 anos. Josué era um homem que muitas vezes Moisés iria descansar, o Josué ficava na porta da cabana, tomando conta para assim o seu líder maior realmente se recuperar das lutas. Imaginamos também que 40 anos você realmente trabalhando, aprendendo a ser um líder, certo? Diante de tudo que Moisés passou no deserto, certo? Não é qualquer um para falar o que eu acabei de falar no versículo 15, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué já tinha quase 80 anos, era um homem maduro, era um homem de guerra, não era qualquer um, porque quando Deus chama o homem pastor, ele não chama qualquer um, ele chama aquele que tem coragem de ir ali na frente do seu povo. Imaginamos eu, com 4 anos, pastor, já quero ser pastor, e já quero tomar conta de uma congregação, já quero conduzir um povo. Muito difícil, meu querido, muito difícil. Quando eu perguntei se você tem um pastor, é porque se você não anda com o seu pastor, você não tem pastor. Você não conhece o seu pastor, você não conhece a Deus. Que desafio, né? Que fala para mim, para eu falar, Antônio Vieira, dizer que você não conhece ao Senhor. No início eu abri em relação, não vou abrir a passagem de Efésios 5.
Efésios 5 praticamente começa no 17. Perdão, Efésios 5. A partir do 22. O apóstolo Paulo vem falando ao povo do Efésio sobre a responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Porque quando a gente fala de família, meu querido, nós homens precisamos se posicionar da mesma forma também que a mulher precisa se posicionar. Mas quando Paulo vem falando nos Efésios, 12 versículos, 3 ele chama a atenção da mulher e 9 de responsabilidade do homem. Quando nós começamos, eu e minha esposa e nossa família, começamos a trabalhar com família, nós percebemos, isso já tem quase 10 anos, que muitas vezes nós, homens, nós não procuramos realmente a se aproximar de Deus para ter a condição de formar uma família. Mas muitas vezes nós percebemos que já estão casados e que já têm filhos. E é o homem que precisa conduzir a família. E percebemos hoje que muitas vezes a falha de determinada postura, compostura de nós, homens, diante da família, traz um caos dentro da família. A mulher precisa sair para trabalhar, a mulher precisa cuidar da casa, precisa cuidar do homem, precisa cuidar dos filhos, precisa cuidar de tudo. E nós se eximimos de muita responsabilidade de um lar. Eu não vou nem falar família. Deixa para lá. Resolva você. Eu vou bater meu baba, pastor. Eu estou falando que nós já viemos acompanhando várias famílias de perto. Nós não pedimos licença para entrar na casa de ninguém que nós visitamos. 2 anos e pouco de pandemia, foi o tempo que nós visitamos mais. E todas as casas que nós visitamos, ninguém fechou suas portas. E ninguém teve essa doença que está aí afora. Por que isso, meus queridos? Porque Deus determinou, tanto a mim, a você, certo? E realmente nos trouxe algo muito importante, que é a família. Porque se você não for o cabeça do seu lar, se você não for o sacerdote do seu lar, se você não está conduzindo o seu lar, não é uma família constituída por Deus. Quando eu falei há pouco tempo que Josué passou 40 anos diante de um líder, aprendendo de perto o que é ser, eu não vou falar nem um homem, mas sim um sacerdote. Um sacerdote, um líder, tanto do povo de Deus quanto do seu lar. É fácil abrir a boca e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu lanço um desafio para vocês. Nós temos dado testemunhos no nosso lar. Quando Moisés, no capítulo 24, no capítulo 15, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha o que Josué falou. Isso é de tamanha ousadia. Se os deuses, com D minúsculos, certo? A quem servirem vossos pais, foram os deuses do pai de Abraão, Terá, até antes de Moisés. Esse foi o Deus dos nossos antepassados, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja habitais. Josué lançou diante do povo 2 deuses do mundo,
porque era nítido, certo, ver diante daquele povo, certo, as maldições. Nós temos uma mania, pastor, de dizer: eu puxei meu pai, eu puxei minha mãe, eu puxei meus avós. A minha herança é essa, eu sou assim e não vou mudar. Mas nós somos filho de Deus, quem restitui ao homem a instrução para ser servo de Deus é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar cada dia essa sabedoria do Senhor, para assim aplicar diante do nosso lar. Quando Josué falou isso para o povo, ele disse com todas as palavras: quer servir aos outros deuses, sirva. Quer servir os deuses daqui, os amorreus, sirva. E ele fala mais: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi muita ousadia, meus irmãos, Josué falar isso para um povo. Mas perceba que antes de toda a conversa, de toda a assembleia, logo no primeiro versículo, na parte que me falha a memória, ABC, eles falam: e eles se apresentaram diante de Deus. 24, o versículo 1, na parte C ou D. Ou seja, antes de começar a assembleia, Josué apresentou o povo ao Senhor. A ousadia do homem, pastor, a perseverança do homem só através do Espírito Santo de Deus. Você, homem, você, mulher, é líder nato, certo, de Deus. O dom está dentro de você. Você só precisa desenvolver esse dom através do Espírito Santo de Deus. Nós construímos lares, mas esquecemos que é família. Esquecemos das nossas obrigações. Meu marido não quer ir para a igreja. Minha esposa também não quer ir. Meu filho também tem dificuldade de ir para a igreja. E nós temos o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça e do pecado. Por que nós não aplicamos? Ensina o menino no caminho que se deve andar, para quando chegar, repita comigo, para a gente exercitar esse versículo. Ele não desviará, mas se desviar, depois ele volta para os pés do Senhor. Porque eu voltei com 41 anos. Eu voltei com 41 anos. Meu pai retornou com 70. 11 irmãos, todos na presença de Deus. 11. É milagre de Deus. Não é coisa humana, é o sobrenatural de Deus, da perseverança do homem aqui na terra, em persistir, viver o impossível do Senhor. Josué traz um resumo aos antepassados e a trajetória enfrentada pelo povo, ou seja, de Terá, o pai de Abraão, até a saída do Egito, e realmente a passagem do povo no deserto. Ele diz que foi uma trajetória enfrentada pelo povo, mas observamos que toda a trajetória Deus estava presente, mas mesmo assim o homem murmurava. Perceba, meus queridos, quantas pessoas entraram na terra prometida. Nós somos um Josué e um Caleb. Vocês precisam ter perseverança nisso. Foi milhões de pessoas que saíram em prol da terra prometida, mas não chegaram à terra prometida. Não porque Deus não permitiu, mas sim diante do pecado do homem. Diante do pecado do homem. Imaginamos que depois de Jesus, Moisés foi o homem mais paciente daqui da terra. E Moisés passou apertado, pastor Barbosa, diante da condução nossa, ali no deserto. Porque muitas vezes nós temos uma facilidade de fazer a vontade da carne.
E eu posso dizer com todas as palavras, quando você pensa no que é certo, pode ter certeza, está indo de encontro à vontade de Deus. Eu venho falando que coloco em primeiro lugar, nós adultos somos pior do que criança. Porque a criança é fácil conduzir. Muitas vezes a gente dá aquele beliscãozinho, né? Com a unha. Ou muitas vezes apertamos o braço e a criança se posiciona. Nós não, nós adultos, temos uma mania de dizer, eu vou pela minha cabeça, eu já sou adulto, sou maior, eu sou dono da minha razão, eu sou empregado. Não é assim, meus queridos? Mas eu, com 51 anos, há muito tempo, não tomo uma decisão só. Eu tenho praticamente, junto com minha esposa, pastor Barbosa, mais 2 pessoas que faz parte de toda a decisão minha aqui na terra. Para não errar. Para não trazer frutos, tanto para mim, quanto para minhas filhas. Nós tendo decisões certas. A sua família está no caminho de Cristo. O alvo que nós procuramos hoje tem Jesus Cristo? Ou tem várias situações que tira todos os dias nós do caminho do Senhor? Porque nós respeitamos a vontade da carne e renunciamos à vontade de Deus diante das nossas vidas. Há 30 anos atrás, eu tomei uma decisão muito difícil, que foi o emprego. E naquela época, pastor, o emprego se ganhava muito pouco, muito pouco. Eu era dono de oficina, ganhava muito bem, mas veio 2 pessoas até a mim para me aconselhar. E chegou até a mim e disse assim: Antônio, vá, hoje pode estar assim, amanhã pode melhorar. Em casa eu cheguei para o meu pai, relatei com ele, ele chegou para mim e disse assim, meu pai era de poucas palavras, mas era um homem sábio. Vá, Antônio, isso tem 30 anos, hoje eu conquistei, hoje não, desde dezembro passado, eu conquistei uma aposentadoria. É essa aposentadoria que está sustentando o meu lar. Por uma decisão. E o que eu ganhava, pastor Pereira, era muito pouco para eu continuar naquele trabalho. Eu não precisava daquele dinheiro, porque eu tinha uma oficina grande. Mas eu vi a voz de um conselho. E quem me deu o conselho não foi qualquer um. Tinha uma vida no altar. Tinha uma vida estruturada. Tinha visão de reino. Mas para isso você tem que ter a acessibilidade do Espírito. Porque ninguém é guiado só. Ninguém anda nesse mundo só. Você tem que ter um pastor. Você tem que ter um irmão que você confia diante do altar do Senhor. Não só naqueles momentos, vamos orar por fulano, vamos orar por ciclano. Não, é todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de pessoas, irmãos, para caminhar juntos, para vencer cada dia que se passa. Decisões. Se a gente somar quantas decisões tomamos, não acordar até não dormir, segundo os estudiosos falam que é quase 300 decisões. Se você não está caminhado pelo Espírito, você não tem como tomar, nem que seja 50% dessas decisões sozinha. Será que eu vou levantar? Se eu vou escovar o dente? Se eu vou me alimentar? Se eu vou trabalhar? Se eu não vou? Quase 300 decisões. Aí eu pergunto, como foi sempre perguntado a mim, você está feliz com sua família? Sua família está no trilho do Espírito Santo de Deus? Você, homem, é o sacerdote do seu lar? Você, varoa, é a ajudadora do seu marido, do seu sacerdote? Se não está no trilho, meus queridos, me perdoe. Não está na presença daquele que é o centro do lar. É o centro da família, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos orado pela nossa família.
Nós temos a prática de ter as orações de manhã, meio-dia, de tarde, à noite. Vi a lembrança que no início, minha esposa até vai lembrar agora, que quando a gente começou a trabalhar com família, pastor, a gente percebeu que nos lares não tinha mesa. Um almoçava no quarto, outro almoçava na sala, outro almoçava no sofá, na televisão. A gente começou a colocar, até mesmo a gente levava na loja para comprar uma mesa. Você precisa fazer as refeições na mesa, para orar, para conversar, para ter comunhão com a família, com sua esposa, com seus filhos. Fizemos um excelente trabalho e houve resultados. Houve resultados. As casas não tinham uma mesa para ter a comunhão com Cristo. Não tinha aquela conversa. Imagine hoje, que manda hoje é isso aqui. Repetindo, saiu milhões do Egito, só entrou 2 na terra prometida. Não é fácil não. Não é fácil não. Varão valorosos, não é fácil. Se Deus constituiu você homem, porque tem muitos aí querendo ter uma família, muitas mulheres também querendo ter uma família, mas Deus não permite. Se Deus permitiu uma varoa do teu lado, um varão do teu lado, honre a sua família. Procure investir na sua família. Não é investir de qualquer jeito não, é investir mesmo, é olhar para trás, não se preocupar com gasolina, com dinheiro, certo? Investir na sua família, amadurecer a sua família. Crescer com graça e sabedoria. Como se nós não investimos na nossa família, pastor? Como? Vamos no congresso, eu não tenho condições de ir, estou sem gasolina. Vamos para o encontro de casais. Eu não posso ir, eu tenho algumas obrigações. Você está enterrando sua família. Você está afastando, você já está afastado de Deus e até o momento não percebeu. Até o momento não percebeu. As pessoas batem nas nossas portas em desespero, quase a semana toda. Ultimamente, pastor, eu olho nos olhos e pergunto: você tem servido a Deus? Eu não resolvo o problema de ninguém, só Ele que possa resolver seu problema. Quer aceitar Jesus? Quer que te mostre o caminho necessário para você ser feliz? A conversa é essa. Empresto o ouvido, empresto, mas eu não resolvo o problema de ninguém, nem eu, nem minha esposa. Precisamos conhecer esse Jesus. Precisamos ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Precisamos renunciar ao nosso eu. Quando Josué fala dos seus antepassados, ele diz que diante de tudo isso tudo, Deus ainda entregou na mão dele e na mão do povo a vitória. Foi a terra prometida. Foi a terra que mana leite e mel, já construída e plantada. Para a minha família chegar até hoje, foi decisões lá atrás. Não foi qualquer decisão. Foi decisões para renunciar o meu eu, o querer da minha esposa. Eles falam que nós somos descansados, que nós somos ricos. Ricos sim, da graça de Deus. Mas para você ser rico da graça de Deus, a decisão tem que ser hoje, para amanhã você chegar, usufruir do que é bom nessa terra. Nós precisamos se colocar como sacerdote, como varoa, não tem para onde correr. Você vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, só é o mundo atropelando.
Só é o mundo esporreteando. Culto da família. Quantos dias, pastor? 31 dias. 31 dias. 31 dias ainda o pastor tem que convidar. Eu tenho 10 anos em um jejum. E o meu jejum é indefinido. Só a vontade de Deus para retornar esse jejum. Precisa pagar o preço, meus queridos. Se nós estamos em caminhos tortuosos, se nós estamos realmente levando nossa família em caminhos que não é certo, que muitas vezes nós deixamos as coisas acontecerem, e aí quando vem realmente os problemas, nós não suportamos, nós precisamos direcionar da forma certa. Mas para isso tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Eu tinha 4 trabalhos, pastor, e um emprego. 4 trabalhos e um emprego. Eu sou de Cruz das Almas. Eu tenho aqui em Salvador a faixa de, que não falha a memória, 22 anos. Eu era o cara, como diz aí fora. 4 trabalhos e um emprego. Minha esposa fazia a obra na cobertura da minha casa aqui em Marechal Rondon. Eu andava pelo mundo, fazendo tudo o que você pensar aí. Só não usei droga química, mas tudo o que vocês pensarem. Todo dia briga. Não era esposa não, era maziado, pastor. Era maziado, ó. Vamos se juntar os trapos. Era assim. Todo dia confusão, todo dia briga. Mulher na rua, prostituição, dinheiro indo para o ralo, lá vai, lá vai, lá vai. Um certo dia, eu chegando em casa, vai como testemunho, muito em breve. Quando entrei correndo para o banheiro, para tomar um banho, eu vi toalha nova, sabonete novo, o banheiro cheirando. Quando eu voltei na sala, eu estou vendo a mesa posta. Isso segunda-feira, eu saí sexta, cheguei segunda. Meu carro era um guarda-roupa. O lugar que eu chegava, eu trocava as roupas. Da minha irmã, meu cunhado ali, que pegou um pouco disso, né? E ao chegar, eu vi aquela mesa posta. A primeira coisa que veio na minha mente, tem veneno. Ela quer me envenenar. Um suco de uva, chegar suando na mesa. Eu, quando olhei para ela, aquele sorriso, eu vi Deus na vida dela. O coração quase saiu pela boca, diante do que eu vi. Mas mesmo assim, a poluição da mente e do coração estava nítido no pensamento. Vou esperar ela comer primeiro. Eu não sou bobo. Botou 2 copos de suco. Pega o paliteiro ali, amor. Troquei o copo. Quem não tem Deus, não tem a percepção do Espírito. Não tem a visão de águia. Não tem a visão. As coisas de Deus é tão simples. Tão simples. Nós que colocamos tanto tempero. É tão simples as coisas do Senhor. Só precisamos se posicionar para o ouvido, receber e colocar em prática. Ela tomou o suco e eu comecei a comer devagarzinho, mastigando, esperando ela engolir primeiro. Eu disse, ela vai morrer primeiro. Deixa ela mastigar primeiro, pastor. E eu mastigando, mastigando, mastigando. Vou no banheiro, ó. Cheguei no banheiro e cuspi. Eu só não vou engolir, não. Eu não sou bobo, não é assim? O povo do mundo fala assim. Nós somos bobos, rapaz. Coitado de mim. Cuspi no banheiro o que tinha na boca. Voltei. Mas eu estou vendo ela comendo. Só seja o que Deus quer. O quiser. Depois desse dia,
que depois do almoço eu fui para o banheiro e disse ao Senhor: Deus, eu não quero te servir de qualquer jeito, me dá direção. Eu falando com o Senhor e as lágrimas caindo no chão, no banheiro. Não é assim? Quando nós se convertemos, nós só oramos no banheiro com vergonha, banheiro trancado, só tinha eu e Deus ali, e as lágrimas caindo no chão. Me faz fazer a tua vontade, me faz eu te conhecer de perto. E Deus falou? Não é assim? Orei a Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Ah, você está com o pastor do lado. Eu orei ao Senhor, eu quero a resposta do Senhor. Até o momento não recebi a resposta. O pastor está do lado, a irmã está do lado, o irmão está do lado, orientando. O cantor está falando, está cantando. Acessibilidade do Espírito. Só quando você se submete à palavra de Deus. Só quando você se submete. Depois desse dia, meus queridos, minha esposa fazendo os trabalhos lá, sozinha, nosso foco só era o pessoal do tráfico e jovem. Eu comecei a fazer a obra de forma louca, sem orientação. Fui para a igreja, fiquei 5 anos. Lá trabalha com célula. Não é que o processo de célula é errado, é quem está na frente. 5 anos lá. Aprendi tudo que eu não devo fazer com o irmão. Se você não ama o seu irmão, você não tem Deus. Se você não consegue abraçar seu irmão, se você não consegue sentir a dor do seu irmão, nós não temos Deus. Nós não temos Deus, pastor. 5 anos na igreja, fazendo célula. Minha esposa sozinha, chegava no final da célula, com o celular tocando, 4 trabalhos, emprego. O celular tocava, tinha que sair correndo. Está me empatando. Não tem jeito, pastor. Eu vou ter que desligar. Mas mesmo assim, a pessoa batia na porta e me chamava: Vieira, tem uma situação assim. Olha lá vai eu. Fecha a porta, não atendo mais ninguém. Está atrapalhando eu fazer a obra. Chegavam os meninos, que nem olhavam para a gente, do tráfico, muitas vezes até armado, a arma caindo pelo short. Eu já mirava, já transformava o rosto. Está errado, não é assim não. Eu abraçava e virava o rosto. Eu não tinha condições de olhar para ele. Para finalizar, meus queridos, chegou ao ponto de ter quase 50 pessoas nas células. Praticamente quase todos que Deus colocou naquela cobertura não conhecia Cristo. Esse é o nosso alvo. Nós precisamos dar um pouco de nós para aquele que não conhece a Cristo. Nós precisamos exercitar a fé que nós temos. A minha porta, pastor, desde que começou, bem antes, essa pandemia, não fechou de ter as reuniões, de falar de Jesus, de louvar, de pregar. A polícia passava devagarzinho, não fechava nem o portão, nem a porta. Eu saía e convidava para entrar. Não vira, pode continuar. O provedor da sua vida é Deus. O provedor da sua vida é Deus. E quando nós temos essa certeza, o único que possa nos guiar nessa terra é o Espírito Santo de Deus. Não tem outro. O meu eu é desastre, o seu eu é desastre. Por isso que eu falei que somos pior do que uma criança. Quando nós se colocamos como o dono da verdade. Como cara, né?
no presente, naquele momento, vivendo em cidades que não construíram, comendo vinhas e olivas, que não plantaram. Tudo isso não foi conquistado nem com arco, nem com espada do povo. Deus que proveu. Segure essa, meu irmão. O impossível na sua vida, só Deus. E mais ainda, a mudança parte de você. É você que tem que mudar. É eu que tenho que mudar. Não é minha esposa, não. É eu que tenho que mudar. Esposa, ajude seus maridos. Busque aproximação com Deus. Quando a Bíblia fala que Deus sonda nossos corações, muitas vezes nós nem precisamos abrir a boca para pedir o que queremos. Porque quanto mais você se aproxima do Altíssimo, Ele se aproxima do seu coração e da sua mente. Quanto mais você tira o foco, o alvo dos problemas, você consegue se aproximar do Senhor. Quando os pensamentos começam a se afastar dos problemas, é sinal que Deus está mais próximo de você. E Deus realiza os seus desejos. Mas para isso você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida. Todo dia temos que aceitar Jesus. Todos os dias. Choramos muitas vezes, né, pastor Barbosa? Muitas vezes choramos. Passamos a noite chorando, claro. Por nós, por nossos irmãos. Muitas vezes minha esposa diz, você não dorme? Eu digo, durmo sim, meu amor. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O pessoal chama assim, pode ficar tranquilo. Chega de manhã, Deus largueça o entendimento. E aí a gente vai entender a dependência do Senhor nas nossas vidas. Não é pela essa ministração, não é pela essa campanha. Não sei se vocês lembram o que te trouxe aqui à igreja hoje. O que te trouxe? Quantas campanhas você participou? Quantas? Quantas? Logo após que Josué confirmou aquele povo que não foi com arco, não foi com seus próprios braços, que conquistou a terra, ele orienta a nação a renovar a aliança com o Senhor. A Bíblia nos fala que Josué estava percebendo que estava desfalecendo, estava chegando no final da sua vida, mas ele tinha que chamar o povo à sua responsabilidade. E não foi qualquer povo nenhum, não. Foi os magistrados, foi os oficiais, foi os generais. Na sua fala ele disse, ele estabelece um novo início de compromisso a partir de agora, que o povo deveria tomar decisão. Decisão. Dez anos no Evangelho, eu creio que eu já tomei trocentas decisões. Quantas decisões nós tomamos em relação a Deus e não resolveu nada? Não é assim? Quantas decisões, Barbosa?
eu já tomei diante de Deus. Eu aceito Jesus como único e Salvador. E não aconteceu nada, meu irmão. Continua a mesma coisa. Desempregado, sempre reclamando das finanças, não tenho brilho, não tenho vida. Minha família jogada às traças, os filhos nas drogas, minha esposa está assim, está assado, meu marido está assim, está assado. Todo dia eu na igreja, todo dia eu louvando, todos os dias eu buscando ao Senhor. De que forma nós estamos buscando Deus? De qualquer forma. Eu buscava Deus de qualquer forma. O Espírito Santo de Deus não habita em lugar imundo. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e verdade. Temei ao Senhor. Para aquele que não conhece a Cristo, é medo. Fica com medo. Mas temer ao Senhor, para aquele que conhece a Cristo, é reverência, é respeito, é obediência, não negligenciar os seus ensinamentos. Dá glória aí. Se seu coração quiser dar glória, dá. Se não quiser, não dá. Não é assim? Vai dar glória a mim? Não. Vai dar glória ao pastor? Não. Nós só damos glória a Deus quando nós estamos com o coração recheado do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos motiva a adorar ao Senhor. É a mesma coisa de dízimo e oferta, pastor. É um dom do Senhor. Quem não entende, não precisa nem trazer seu dízimo e oferta para cá. Não precisa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ainda não entendeu o propósito de Deus aqui na terra. Nós passamos o mês todo dizimando e ofertando, eu e minha esposa. As pessoas perguntam de onde nós tiramos dinheiro. Não é assim, pastor Barbosa? Mas isso foi depois que eu renunciei os 4 trabalhos e ainda estou com emprego. Tive que renunciar. E o tempo que eu tinha para esses trabalhos, eu comecei a fazer a vontade de Deus. O tempo que eu gastava com esses trabalhos, eu comecei a trabalhar com esse povo do tráfico. Em Pirajá tinha um rapaz, um traficante, acho que algumas pessoas conheceram aqui, chamado João. A gente fazia a evangelização lá embaixo. Alguém conhece minha profissão aqui? Alguém conhece? Ivo, Pinho, eu sou militar. João chegava e dizia assim: Vieira, se você precisar de alguma coisa, fale com fulano. Quer água? Não. Eu só quero uma coisa: que seu povo não chegue próximo armado, mas que venha. Ele escalava os soldados dele para participar dos cultos lá embaixo, do evangelho lá embaixo. E pasme, a maioria todo afastado do evangelho. Porque nós não cuidamos dos nossos. Nós não cuidamos do nosso, pastor. Vinham, a gente abraçava, amava. Tinha reuniões que só largava no final. Fica aqui.
nós só damos o que temos. Se nós temos o amor de Cristo, nós damos. Se nós não temos, não damos glória, não evangelizamos, não convidamos, porque o convite não é de qualquer forma. Servir. Eu falei primeiro, temei ao Senhor. Servir com sinceridade e com verdade. Nós somos sinceros diante de Deus? Nós temos um coração disposto para fazer a vontade do Senhor? Quem quer ter uma vida próspera aqui? Não tem vergonha não, meus irmãos. Mesmo você não levantando as mãos, eu tenho certeza que você quer ter. Faça a vontade do Senhor. Viva o impossível aqui na terra. Porque quando você começar a fazer a vontade do Senhor, a consequência da herança do que Deus deixou aqui na terra, você vai usufruir. Ele não fala que nós somos herdeiros de tudo que Ele criou? E por que nós nos usufruímos como filho? Tem alguma coisa errada aí. Não tem? O erro está em mim. Meu pai tem um carro, meu pai tem moto, mas meu pai não me dá o carro, não me dá a moto. Meu pai tem mansão, tem tudo, mas não me dá nada. Sabedoria só de Deus, meus irmãos. Esse entendimento Deus está lhe dando nesse momento. Quando Josué percebeu das imundícias diante do povo, servir com sinceridade e com verdade, e deixar-se deitar fora os deuses os quais servimos, vossos pais, da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Voltando à família, pastor, nós levamos nossa bagagem para dentro da nossa família. Eu trago todos os vícios dos meus pais, dos meus avós, a mesma coisa da minha esposa. Mas aí Deus peneira. O que é bom fica. O que é ruim tem que deixar para eles que já foram. Para ter uma família próspera, precisa conhecer esse Jesus. Precisa amar esse Jesus. Precisa servir com verdade, com sinceridade. Precisa se despojar para Deus. E um sinal mais importante, quando o homem e a mulher servem a Jesus, é fazendo a obra. Quando a Bíblia fala em Coríntios que nós somos um corpo de Cristo. Nós somos membro de um corpo de Cristo. Imagine só, se esse dedo menor não fizesse o papel dele, que é me equilibrar para não cair, ele vai apodrecer, pastor Barbosa. Ele vai apodrecer, Souza. Se o dedo não funcionar, ele começa a apodrecer, então tem que, como é que eu tenho que ser membro do corpo de Cristo e não faço a obra? Ontem minha esposa passou um versículo em relação à sabedoria. Não tem outra saída. Eu vou pegar aqui rápido. Provérbio 11:30. Todos nós conhecemos, quase todos nós, pastor. O fruto do justo é árvore de vida. Não é assim, Bion? Faça, Bion. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha alma é sábio. A essência da sua família, que é constituída pelo Espírito Santo de Deus, é exalado para todos aqueles que chegar perto de você.
Muitas vezes não é preciso nem você abrir a boca, mas Deus está fazendo a obra naquele irmão que está do seu lado, naquele irmão que você procurou para evangelizar. Nós visitamos várias famílias, pastor, e muitas vezes minha esposa está ali. Nós só fazemos orar no final. Muitas vezes eu vou sozinho, não digo um ai. No outro dia, Deus já fez a obra. O coração desejoso para a restituição daquela vida em Cristo. Precisamos se voltar para o Senhor. Precisamos entender que precisamos servir com sinceridade, com verdade, lealdade, compromisso. Mas não de qualquer forma, compromisso com a obra de Cristo. A obra é de forma natural, não é de qualquer jeito. E Josué traz um confronto, no 15, é um confronto. Se você lê devagar, e Deus lhe der o entendimento no 15, é um confronto. Porém, se vos parecer mal, se você achar ruim, não tem problema. Aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolher hoje a quem se vais. Ele apresenta dois deuses do mundo, o Deus do passado e o Deus do presente, que eram os amorreus. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo o que Josué falou? Olha o que ele ofereceu. Escolher hoje a quem se vais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Dois deuses, Josué direciona o povo. Sabe por quê, meus queridos? Nós acostumamos com pecado e com muitas coisas ruins. Nós somos fruto do meio. Nós aceitamos tudo. Principalmente as coisas ruins, pastor. Ruim. Nós passamos por muitas dificuldades, muitas, e mesmo assim nós aceitamos as dificuldades. Eu analiso quando chego para o irmão e pergunto: Carlos, como é que está, meu irmão? Estou na dispensação do Senhor Jesus. A graça de Deus foi desde que Jesus morreu na cruz. As promessas já foi, está aí, já foi despejada há mais de 2000 anos atrás. E nós ainda estamos na dispensação do Senhor. Misericórdia. Quando nós temos a ciência que quando Jesus foi pregado naquela cruz, seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. Quando nós temos a ciência, a condição de entender que nossos pecados foram todos levados naquela cruz, nós fomos remidos. Só precisamos ter sinceridade com Deus. Nós conseguimos a caminhar nessa terra, usufruindo do impossível de Deus. Josué foi 40 anos do lado de Moisés. Com 40 anos ele começou a caminhar com Moisés. Com quase 40 anos que Moisés morreu. Ele temeu ao Senhor quando foi chamado. Vem, Moisés, é você. Se tu tem uma família, foi Deus que constituiu a tua família. Não foi mérito meu nem seu, não. Mas não constituiu a tua família para viver de qualquer forma. Foi para viver com autoridade, tanto a mulher quanto o homem, certo? E a presença de Deus no seu lar. Mulheres, aprenda que precisamos se aproximar do Senhor.
Precisamos ter um lar realmente revestido pelo poder de Deus. A sua mão, quando você suspende, a sua boca é boca profética. Você fala e Deus garante. Porque nós detemos o Espírito Santo de Deus. Essa ousadia de Josué não foi do dia para a noite. O testemunho que eu falei em relação ao trabalho, há 30 anos atrás, não foi ontem que eu tomei a decisão. A minha carne pede eu tomar uma decisão hoje, e amanhã eu quero usufruir do melhor dessa terra. Eu quero plantar um pé de jaca hoje, amanhã eu quero tirar jaca para me alimentar. Creia, tudo que vier nas nossas mentes é humana, quando nós não temos Deus como direção. Que porta estamos batendo nas nossas guerras e alegrias? Com quem estamos caminhando aqui na terra? Com o trabalho? Com as amizades do mundo? Olha o Salmo 1 aí. Com quem estamos se aconselhando? Com quem estamos buscando realmente para compartilhar diante das nossas alegrias e das nossas dificuldades? Quem são essas pessoas? Nós somos fruto do meio, pastor. Vitorioso anda com gente que tem vitória. Mas a vitória que eu estou falando não é vitória humana. Não é a vitória que eu posso, que você pode fazer. É a vitória de Deus na sua vida. Quando se fala em família, certo, eu tenho muita cautela em falar. Vou até combinar com o pastor para fazer uma reunião com os homens, pastor. Marca um dia, para a gente só conversar com os homens. Porque está precisando nós se posicionar diante do nosso lar. Sacerdote, nós temos procurado a Deus direção. Josué não teve nenhuma dúvida para oferecer os deuses do mundo àquele povo, porque ele tinha certeza que a coisa errada estava no meio deles. Estava no meio e continuava no meio. Foi o que ele fez. Eu e minha casa, serviremos, continuamos servindo a Deus. Continuamos servindo a Deus. A decisão é sua, a decisão é minha. A decisão de servir a Jesus é minha aqui na terra. E a oportunidade é única, porque o amanhã não nos pertence. E a Bíblia nos fala que, eu vou falar um pouco rápido depois do 15, fala no 16, teve o confronto, 21, o povo decidiu no 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. O povo tinha que se posicionar. No 24, e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. 24. Vou repetir. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E você? Sua família está? Está bem? A sua família está bem? O que te trouxe à igreja? Precisamos renunciar ao nosso passado, nossas vontades, nossos querer. Precisamos parar de aceitar tudo de sujeira que nós carregamos nas nossas vidas.
Precisamos servir a Deus com sinceridade, com verdade, com compromisso. E não existe membro do corpo de Cristo sem fazer a obra. Se até hoje você não está fazendo a obra, procure fazer a partir de hoje. Para você compartilhar, para você entender que você faz parte de um corpo de Cristo e que você é membro, precisa se movimentar, porque senão você vai se apodrecer. Você vai se afastar cada dia do Senhor. E se você tem uma família, não foi porque sua esposa, seu marido deu um sorriso bonitinho que você se apaixonou. Foi porque Deus garante sua autoridade como sacerdote, garante sua autoridade como ajudadora, como mulher do lar, como homem e mulher do Senhor. Hoje, o início desse projeto de Deus, eu só vou usar uma palavra, pastor Pereira. Decisão minha. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso deixar o despojo para trás e me colocar diante de Deus. Renunciar tudo que eu fiz, tudo que eu já tenho passado, realmente me trouxe até hoje, que está empatando é o caminhar com Cristo. E a partir de hoje, nós temos essa autoridade de dizer: feche seus olhos. Feche seus olhos. Processa sua vida diante do altar do Senhor. E se você tem uma família, claro, mesmo que você não é casado, tem filhos, tem esposa, tem pai, tem mãe, muita luta você conseguir trazer para a presença de Deus. Nós abrimos a boca várias vezes: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dias após dia, pastor Pereira, mas não conseguimos trazer ninguém para a presença do Senhor. A transformação tem que vir a partir de você. A transformação tem que partir de você. A transformação tem que partir de você. Você é família? Você quer ter o poder dentro da sua casa, de responsabilidade de Deus? Não abra seus olhos não, continue com seus olhos fechados. Eu só quero que você processe um pouco da sua vida. A autoridade que Josué teve naquele momento é a autoridade que Deus vai lhe dar nesse momento. Não só de palavra, mas sim de atitudes. E dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem essa coragem? Se você tem essa coragem, se você tem essa autoridade diante da sua família, vem receber sua bênção. Você não vai falar mais da boca para fora que você e sua casa servirão ao Senhor. Você vai ter a plena certeza que na sua casa vai ter autoridade de um sacerdote, de uma mulher de Deus, orando, buscando ao Senhor, todos os dias, para ver transformação no seu lar. Não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas sim através do poder de Cristo. Dê seu primeiro passo. Abrace sua família como Josué tomou conta da sua família e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje Deus vai lhe dar autoridade, não como qualquer um, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E essa autoridade não vai ser qualquer autoridade, vai ser a autoridade de um sacerdote, vai ser autoridade pela mulher do Senhor. Você vai chegar em casa, vai suspender sua mão e vai jogar tudo que de pretexto que o inimigo realmente colocou na sua mente, colocou no coração dos seus, vai cair por terra no nome santo de Jesus Cristo.
E você vai ter aquele entendimento, vai ter a consciência clara do Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que a transformação vem pelo ato de você estar aqui na igreja hoje. Você não veio ver pregador, você não veio para a igreja só para realmente cumprir tabela. Você veio buscar algo de Deus. Mas esse algo é uma decisão sua de servir a Jesus. Servir a Deus. Venha servir a Deus como um membro do corpo. Venha servir a Deus não como qualquer um. Venha servir a Deus realmente com sinceridade, com verdade, com compromisso. Para quando você suspender a mão, você ter autoridade e as coisas acontecer. Porque já vivemos do meio do mal. O mundo já está aposta, tudo que não presta. Nós não precisamos, nós não temos que se levantar como igreja do Senhor. Temos que levantar como sacerdote quando mulher de Deus. Com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero convidar todas as famílias. Eu quero louvar a Deus, louvar ao Senhor. Eu quero agradecer ao Deus Espírito Santo que enquanto nosso irmão Antônio ministrava, as famílias iam sendo tocadas. Eu quero convidar a liderança também que vai distribuir as revistas para cada chefe de família. A direção da igreja, por favor, vice-moderador, vem ficar aqui ao meu lado. Eu quero convidar a presidente da igreja, vai vir aqui, por favor. A liderança da igreja, ficar aqui ao nosso lado. Esse ato é o profeta, pastor, venha ficar aqui ao meu lado. Isso é um ato profético. Deus está aqui. O nome dele está sendo glorificado aqui neste lugar. A mão do Senhor está sobre a sua igreja. Há milagre acontecendo aqui neste lugar. A mudança, a transformação. Eu tenho certeza que esta palavra ministrada nesta noite, ela não vai voltar vazia na minha vida, porque eu vou tomar a minha decisão hoje. É uma tomada de decisão. O Evangelho é uma tomada de decisão. E nesta noite, Deus está aqui para ouvir você. Aleluia. Eu creio que os nós estão sendo desatados. Eu creio que as correntes estão caindo agora, partidas. Eu creio que Deus está movendo os céus e abrindo as portas, como abriu para o preleitor. Eu quero agradecer a Deus, que não foi uma pessoa qualquer que veio ministrar, foi uma pessoa que Deus tem colocado no altar em favor de famílias. O seu testemunho me inspira. Louvado seja o nome do Senhor. Família, criação de Deus. E você é um agente multiplicador na sua casa. Soberano Senhor, nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Da mesma forma que Josué falou, assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com os profetas e com os apóstolos, o Senhor foi com o seminarista Antônio nesta noite. O Senhor é conosco, o Senhor é com a sua igreja, e nós concordamos agora, amém, igreja? Porque tudo aquilo que está sendo concordado aqui na terra vai ser concordado no céu. E eu tenho certeza que nós vamos viver um tempo novo, porque há uma tomada de decisão nesta noite e o nome de Jesus será glorificado. Ó Deus, nós concordamos em te pedir que o Senhor nos santifique, porque se o Senhor nos santificar, seremos santificados. Se o Senhor nos abençoar, seremos abençoados.
Então, ó Deus, nós nos rendemos e pedimos ao Senhor uma vestimenta nova, aleluia. Nos dá, ó Deus, roupas novas, roupas brancas e limpas, para que nós possamos nos vestir. Coloca o teu colírio em nossos olhos, para que nós possamos enxergar além daquilo que enxergamos até agora. Que todo mal caia por terra, porque eu quero ministrar a paz, shalom, lá na sua casa. Eu quero ministrar em nome de Jesus, que tudo aquilo que você viveu até hoje, mas a partir de hoje, se você é o agente da sua casa, as barreiras já caiu por terra, em nome de Jesus. Os nós já estão sendo desatados, as doenças, as enfermidades físicas e espirituais. O Senhor está ordenando agora a bênção, pela palavra profética desta noite, pela oração que nós estamos concordando em fazer. O Senhor não vai nos dar, você vai tomar posse, porque Ele já nos deu, aleluia, no Calvário, Ele já nos deu, o sangue dEle, no Calvário, é quem nos santifica e nos purifica, e nos garante a vitória e a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por tudo que vivemos aqui neste dia de hoje, e por tudo que iremos viver a partir desse dia. Não é 31 dias, não, é como diz teu servo, é até a eternidade. A minha vida será transformada, porque eu creio em um Deus que pode mudar e transformar a minha vida até a eternidade. Eu quero abençoar todas as famílias, abençoar o instrumento desta noite, pastor Antônio. Isso é uma palavra profética. A sua esposa, as suas filhas, ao pastor que nos acompanha nesta noite, ou acompanha a comitiva com Antônio, o seu ministério e a sua família. Eu quero pedir que o Deus eterno, em nome de Jesus, opere os milagres e maravilhas em nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor, vem cá, nos despeça aqui com a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. Depois vocês ficam aí, porque nós vamos distribuir as revistas, por favor, a cada chefe de família, uma revista, em nome de Jesus. Você vai levar também, pastor, uma revista, você vai levar também a sua, em nome do Senhor. Pai do Senhor, queridos, oremos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, pela Tua presença, Senhor, pela Tua palavra revelada, pela direção do Teu Santo Espírito, ó Deus. Graça Te damos, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Queremos assim, meu Deus, sair daqui com a nossa atenção voltada para o Teu Espírito Santo, os Teus conselhos, as Tuas verdades, ó Deus, os Teus livramentos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão e consolação do Divino Espírito Santo de Deus, Amém, seja com essa igreja, com toda a igreja do Senhor Jesus, em toda a face na terra. amém. Que Jesus em Cristo nos acompanhe, nos abençoe, Amém. e nos leve para os nossos lares, Amém, debaixo da Tua potente mão. amém. Assim oramos crendo, Em em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar a Deus? Amém? Por favor. Aguarde só um pouquinho vocês. Cada chefe de família, por favor, para receber a revista, por favor, fiquem aí. Tem uma revista para levar. Cada líder, é uma para cada família, por favor. Amém? E hoje ainda, se possível, você vai, a primeira lição ainda está hoje, dá para fazer hoje.